Então, pessoal, continuando aqui, né, de onde a gente parou no vídeo anterior, vou fazer alguns pequenos ajustes aqui no CSS. O primeiro deles vocês vão ver que é uma bobagem, mas eu vou alterar essa cor preta do texto base para o cinza escuro que a gente está utilizando. Vocês podem reparar em vários sites a cor padrão geralmente não é a cor preta. Isso porque o cinza ele causa uma certa suavidade aqui, né? A gente está chamando de cinza escuro. Cinza escuro. Vai fazer pouca diferença dependendo do monitor de vocês. Aqui para mim tá notável já. O que mais que eu vou fazer? Aqui a área de fundo dessa área captura tela, a cor de fundo dela, eu vou deixar aquele nosso branco que não é um branco de verdade, né? Como que eu faço isso? Vou procurar por ela aqui na minha CSS. Tá aqui a área captura tela, só que nesse seletor aqui eu estou selecionando só a imagem. Eu vou criar um seletor só para a área captura tela. Então, selecionar só ela, pegar aqui a background color e definir aqui como branco, né? Que é aquele nosso branco não branco, é um cinza bem claro. Inclusive eu poderia ter chamado de cinza claro, né? Bem mais lógico. Vamos chamar de cinza claro. E aí, detalhe, mudar nome de variável é um problema, gente. Se você alterar o nome lá no início, você vai ter que alterar aqui embaixo também. Embora tenha até algumas ferramentas que podem fazer isso, ó. Renomear símbolo aqui, ele permite que você altere em um local e essa alteração seja replicada para todas as ocorrências da variável. Da mesma forma, você pode fazer isso usando aí o Ctrl F, né? Localizar e substituir, e aí você vai procurar lá, antes era branco e agora eu vou substituir por cinza claro. Dá para fazer isso aí também, tá? Só para vocês saberem como fazer essas alterações aí sem perder muito tempo. Então, feitos esses dois pontos, qual que é a próxima parte que a gente precisa criar aqui para nossa página? É o rodapé, tá? O rodapé, gente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou adicionar esse rodapé aqui embaixo no meu HTML. Eu tenho aqui cabeçalho, tenho uma seção, tenho outra seção, e aqui embaixo eu vou ter o rodapé, ok? Esse rodapé, gente, ele tem uma tag específica da HTML também, que foi criada para rodapés, tá? Que é a tag footer, que significa, de fato, rodapé de inglês para o português. Essa aqui é mais uma das tags que a gente chama de tags semânticas, né? Na verdade, existem várias. Toda tag que ela tem um significado específico, a gente pode considerar uma tag semântica. Diferente de tags como div, span, que são tags que não representam especificamente o que tem nelas. Não dá para você saber, nessa div aqui tem tal coisa só porque é uma div. Não. Num footer, eu sei que é o rodapé da página, né? Da mesma forma que eu sei que num header, o que vai ter lá é o cabeçalho da página. Então, nesse rodapé aqui, a gente vai deixar só uma assinaturazinha, um parágrafo. Visual Studio Code. E aqui a gente coloca aquele símbolo de registrado. Agora, onde eu vou encontrar esse símbolo, né? Não estou com ele fácil aqui não. Vou colocar por enquanto só 2020, né? Para a gente não perder tempo. Então, tá aqui o rodapé. Qual que é o meu propósito para esse rodapé? Eu gostaria que ele fosse dessa cor cinza escura e o texto dele fosse branco, ok? Então, a minha ideia aqui é que eu só tenha um rodapé, tá? Então eu não vou adicionar ID nele. Se a gente perceber em algum momento que é interessante ter mais de um rodapé, porque um é o rodapé principal da página e o outro é o rodapé de alguma parte do conteúdo, aí eu adiciono um ID, mas se não, a gente segue assim. Qual vai ser a cor de fundo do rodapé? Como eu falei para vocês, a cor de fundo dele aqui vai ser nossa var cinza escuro e a cor do texto vai ser branca. Então, cor branca. Vejam lá que a gente já tem algo, né? Mas o que está acontecendo aqui? Que esse rodapé está
separado do elemento de cima. Vocês fazem ideia do que é isso? Observa aqui, ó. Dentro do rodapé, a gente tem um parágrafo. E aí, nesse parágrafo, acontece uma coisa interessante, ó. Ele tem margens, e as margens dele, parece que elas viram as margens do nosso rodapé, ó, porque elas atravessam os limites do elemento pi. Tá aqui, ó, o P, e aqui o nosso footer, e a margem do P, ela ultrapassa os limites do footer. Isso aqui é uma propriedade comum da CSS. É exatamente assim que funciona quando você tem um elemento filho que tem margens, né, que ultrapassam o limite do elemento pi. O comportamento geralmente vai ser esse, a menos que você use uma propriedadezinha chamada overflow, certo? E aí nesse overflow, o padrão aqui, gente, é o auto, certo? É assim que geralmente vem. O que a gente vai utilizar é o overflow hidden. Vejam só o que acontece. O overflow hidden, gente, ele faz o seguinte: o que ultrapassar os limites do elemento pi vai ser ocultado, vai ficar escondido, certo? Então aquelas margens que excederiam o corpo do elemento pi, elas não vão exceder, elas vão fazer com que o elemento pi estique. Vejam aqui, ó, são essas margens do P que estão fazendo com que o meu footer seja esticado. A overflow, ela tem algumas outras possibilidades, vocês podem testar aí dando uma olhada depois. Uma delas é você usar o valor scroll. E aí o scroll, nesse nosso caso aqui, não é interessante não, mas pense na seguinte situação, ó. Você tem aí um elemento de caixa qualquer, como qualquer um desses aqui, e aí você tem uma quantidade de texto, por exemplo, e esse texto não cabe dentro da área que você gostaria de exibir aqui o elemento. Vamos supor que o elemento tem aí 300 pixels de altura, mas você tem aí uns 800 pixels de altura de texto. O que você faz? Geralmente a gente coloca aqui uma barrinha de rolagem, né, para o usuário poder fazer scroll desse texto. Então a propriedade, o valor scroll ali dentro, ele vai permitir que a gente faça isso. Que a gente tem aqui uma barrinha de rolagem para navegar pelo conteúdo interno que ultrapassar o limite de tamanho do elemento pi. Né? Vocês podem dar uma conferida melhor nessa propriedade. Inclusive, deixa eu até anotar aqui para passar para vocês. Passar uma referência para vocês consultarem o overflow. A gente está usando o hidden, mas vocês podem conferir as outras possibilidades também. Tá anotado. Vamos deixar hidden por enquanto. E tá aqui. Né? Salvei não. Ok. Fiz alguma alteração que o meu texto ele perdeu a centralização. De qualquer forma, vamos lá. Usar um text align center, né? E está resolvido o nosso problema. Bom, a gente tem aqui, né, nosso conteúdo. O que a gente poderia fazer para melhorar um pouquinho esse rodapé? Será que não seria interessante que o rodapé tivesse aí a mesma altura que os demais elementos? A gente pode fazer algo assim, né? Pode deixar ele com essa altura que está aqui também, que não é um problema. Até porque a gente não tem mais conteúdos para serem exibidos. Né? Mas caso vocês queiram aí abusar do VH, a gente pode pôr lá, ó, 33.3 VH. E aí vocês vão ter 33% da altura da área, né, da tela dedicada aqui ao rodapé. Como a gente já está ocupando os 99,9% aqui, sobra o 0,1, e aí quando a gente rola, o que sobra aqui em cima é o do cabeçalho. Ok? O que a gente pode fazer, gente, além a partir desse ponto aqui para melhorar a organização do nosso código? Tem uma outra tag semântica de estrutura, que é uma tag que a gente usa para envolver o conteúdo principal da página. E aí, se vocês observarem o que é o conteúdo principal dessa página aqui, não é o cabeçalho, nem é o rodapé, é o que está entre os dois. São essas duas seções aqui, certo? Então a recomendação,
geralmente a gente fazer o quê? Pega o que é o conteúdo principal, coloca numa outra tag para deixar isso destacado. Visualmente faz alguma diferença? Não. Isso aqui é só uma questão de semântica também. Para que quando o teu código seja analisado, pode ser por um buscador ou por uma outra pessoa que esteja também trabalhando contigo, tá? Para que faça sentido onde é que está o conteúdo principal desse teu projeto. No nosso caso, essas duas sections aqui é que são o conteúdo principal. Então vocês percebem que visualmente isso não faz diferença nenhuma, mas a gente tem uma organização semântica melhor aqui. Então fica aí mais uma tag dessas tags semânticas para vocês darem uma consultada, né? Vocês vão ver que existem outras, mas a gente está usando aqui as mais comuns, tá? Principalmente, gente, em relação a esse layout que a gente está fazendo, que é um layout onde o conteúdo está todo fluido em coluna. Vocês observem que, lógico, se a gente estivesse num dispositivo de tela mais larga, a gente teria uns ajustes a mais para fazer aqui, né? Mas o nosso foco, por enquanto, aqui é nos dispositivos móveis. Então, vamos focar aqui em como a gente está. Além dessas propriedades aqui, a última propriedade que eu quero mostrar para vocês essa semana é a propriedade de posicionamento. E aí essa propriedade de posicionamento, ela vai ser necessária para a gente adicionar um botãozinho que fique flutuante aqui no canto direito da nossa tela, na parte inferior. E a ideia é que esse botão ele fique fixo numa posição aqui, independente de como está a rolagem da página, tá? Como que a gente pode fazer esse botão? Em primeiro lugar, eu vou criar o HTML para ele, e aí percebam o seguinte: esse botão que eu quero adicionar, ele não faz parte do conteúdo principal, então não tem por que eu colocar no main. Ele não vai estar dentro do rodapé, nem vai estar dentro do cabeçalho, ele vai estar flutuando. Então, só para que fique um pouquinho mais perceptível para vocês essa propriedade de posicionamento, eu vou criar esse elemento exatamente nesse ponto aqui, ó, entre o main e o footer. E aí vocês vão entender porque quando eu começar a mostrar para vocês a propriedade de posicionamento, tá? Então a gente vai ter aqui o que? A gente pode utilizar uma div, podemos utilizar também um elemento do tipo A para fazer isso. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma div porque eu acredito que vai ficar mais perceptível o que a gente quer fazer lá na hora de ajustar o CSS, talvez. E utilizar aqui uma imagem para colocar de fato a imagem que nós queremos, que é a imagem do logo do GitHub. Esse botão flutuante ele vai funcionar como um link lá para o GitHub do projeto do VS Code. A ideia é essa, tá? Então essa imagem ela está aqui em Assets, Imagens, está aqui GitHub. É só verificar se a gente está com ela aqui. Estamos com ela aqui, está aqui a imagem. E aí qual é a ideia? Vamos colocar um texto alternativo, logo do GitHub. O que eu quero que, além da imagem, a gente criar uma tag A para a gente fazer um link dessa imagem para o local que a gente precisa. Então vai ficar assim, http://github.com/. Agora eu não sei qual é o nome de fato do projeto, então eu vou deixar o link mandando direto para a página inicial do GitHub, tá? Vamos voltar lá na página. Se eu não tivesse com esse cursor aqui, a gente veria que isso aqui está clicável. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai realmente navegar lá para o GitHub. Mas vamos retornar para o projeto. Qual que é a ideia, gente? Como eu falei para vocês, fazer com que esse elemento, vamos passar o mouse aqui sobre ele, com que ele ocupe só o que é necessário de largura e altura. Ele está ocupando o
correto de altura, mas está pegando a largura de 100% aqui do elemento pi, porque, como a gente sabe, né, é o comportamento padrão de um elemento de bloco. Isso aqui é uma div, que é um elemento de bloco. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade position. Quando a gente utilizar a propriedade position, a primeira coisa que vocês vão notar é a seguinte: esse elemento ele vai descolar dos cantos. Então não tem mais por que ele se comportar dessa forma, ocupando aqui 100% da largura. Como que a gente faz isso? Vamos pegar a div inteira, né? Eu vou aplicar o meu CSS aqui na div inteira. Vou chamar de botão flutuante, ok? Botão flutuante. Lá na minha CSS, antes do footer, eu vou tentar seguir aqui a mesma ordem, ó, que eu criei o botão antes do footer. Tentar seguir a mesma ordem, lembrando que não é obrigatório, é só uma questão de organização mesmo. Lá em botão flutuante, eu vou usar uma propriedade chamada position. E aí, a propriedade position, gente, é uma propriedade interessante, dá um certo trabalho para você entender de início. Vou mostrar para vocês a referência oficial aqui da MDN sobre ela. Infelizmente, não está traduzida ainda, né? Precisa de pessoas que possam ajudar a traduzir, mas aí você pode o quê? Clica com o botão direito, traduzir para o português, tá? Só que funciona no smartphone também. Se vocês quiserem ler a referência oficial aqui, que é o mais próximo de oficial que a gente tem, vocês confiram a da MDN. É claro que isso aqui também está presente nos materiais que eu recomendei para vocês. Tanto da Kaelon quanto da K19 fala de position. O ideal é que vocês leiam por onde vocês se identificarem melhor com a linguagem. Vou explicar basicamente, né, de forma simples aqui como funciona. A propriedade position, o valor padrão dela é esse aqui, ó, static, certo? O posicionamento dos elementos padrão é estático. O que é esse posicionamento estático? O elemento é exibido aqui na página, na posição onde ele aparece no código. Então aqui está mais que evidente. Primeiro header está aqui, depois main está aqui, depois div. Então, exatamente na ordem em que esses elementos aparecem. Ok? Vou mostrar para vocês aqui duas possibilidades de position. A gente já tem a static, que é a básica, a gente vai ver outras duas. Uma delas é o posicionamento relativo, que é o position relative, certo? Como que funciona o position relative? Eu vou aplicar ele aqui, não faz nenhuma diferença de início, ok? O que o position relative me permite? Ele me permite usar alguns valores aqui que a gente tem à disposição, chamados top, bottom, left e right. A gente escolhe qual deles a gente quer utilizar, certo? Pode utilizar os 4, pode utilizar 1, 2. Para que servem esses valores, essas propriedades aqui? Elas servem para a gente definir a distância do elemento em relação a cada uma dessas... Como que a gente pode dizer? Né? A cada um desses eixos, né? Ao eixo de cima, o inferior, o esquerdo ou o direito, ou o lado de cima, o inferior, o esquerdo e o direito. Um exemplo para ficar claro para vocês aqui. Ó. Eu vou colocar esse elemento para que ele seja exibido a 50 pixels da esquerda, ok? Então ele vai pegar um distanciamento de 50 pixels em relação à esquerda dele. Observem aqui, está aqui a minha div, o botão flutuante, e o espaço que a gente tem aqui entre ele e o canto esquerdo é de 50 pixels. Só que aqui tem um efeito interessante do position relative. O que o position relative faz? Ele permite que o elemento continue sendo renderizado, seja desenhado na página na posição onde ele seria desenhado se o posicionamento dele fosse estático. Com um adicional, você agora pode ajustar o posicionamento dele usando o top, o bottom, o left e o right. E o legal é que o local onde ele seria exibido continua sendo ocupado mesmo se você tirar ele daquela posição. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou colocar ele a 100 pixels de onde ele devia estar em relação à esquerda e a mesma coisa em relação ao topo dele.
Então, em relação ao topo de onde ele devia estar, ele vai estar distanciado 100 pixels. Olha como é que ele fica, ó. Ele desce para cá, por quê? Ó? Daqui da esquerda ele andou 100 pixels e do topo de onde ele estava, ele desceu 100 pixels também. Então ele fica sendo exibido aqui. Agora o que é interessante? O espaço em que ele devia estar sendo exibido antes continua sendo ocupado, mesmo ele não estando lá. Então, isso aqui é uma característica do position relative, certo? O elemento ocupa o lugar, mas você pode ajustar o posicionamento dele utilizando aquelas 4 propriedades que eu mostrei para vocês. Inclusive, você pode usar valores negativos nessa propriedade também. Ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui em relação à direita dele, deixa eu colocar 0 pixels de exemplo, e aí vocês vão ver que, opa, vou ter que colocar um valor diferente. Em relação à direita, deixa eu colocar menos 100 pixels para ver se é isso mesmo que eu quero. Ah tá, observei o que foi que eu fiz de errado aqui. Em relação à direita, quando eu uso um valor negativo, é como se eu estivesse me posicionando a partir da esquerda. Observa, ó. Eu estou usando menos 100. Vamos simular isso aqui direto no navegador. Se eu usar um valor um pouquinho menor, vou colocar, por exemplo, menos 90, olha só, ele vai voltando para a esquerda. Menos 60, vai voltando para a esquerda. Agora, deixa eu usar um valor positivo e baixo para vocês observarem, ó. Em relação ao canto direito de onde ele devia ser exibido, e aqui não vai ser o canto direito da tela, porque como o elemento se descolou, ele não está mais ocupando aquele fluxo inteiro, né, horizontal. Então, seria em relação mais ou menos a essa distância aqui, ó, que era onde ele terminava. Ele está aqui à direita dele, 10 pixels de distância. A gente pode aumentar isso para 20, 30, de acordo com o que for necessário. O legal desse tipo de ajuste é que você consegue fazer na tela, enquanto você está planejando o teu layout, né, sem ter grandes dificuldades com isso depois. Agora, o que a gente vai fazer realmente aqui não é deixar esse posicionamento relativo, porque eu não quero ficar ocupando esse espaço aqui como se tivesse de fato um elemento que foi deslocado. O que eu quero fazer com ele é com que esse posicionamento dele seja fixo, tá? E esse posicionamento fixo, ele vai fazer o quê? O elemento, ele simplesmente sai do fluxo de exibição padrão completamente, e aí a gente vai usar aquelas propriedades para definir onde que ele vai ser exibido. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar ele colado aqui embaixo no canto direito. Como que a gente faz? Ó, então, da parte inferior do corpo da página, da tela, no nosso caso, a gente vai colocar ele a 20 pixels de distância. Ó, então ele está 20 pixels de distância do canto daqui de baixo. E eu vou deixar ele aqui do lado direito, tá? Deixar ele sendo exibido aqui do lado direito. Então eu vou colocar ele a 20 pixels da direita também. A 20 pixels de distância da direita daqui da nossa página. E aí vejam, ó, que interessante. O elemento ele fica fixo realmente naquela posição, independente de como estiver aqui a rolagem, ok? O que dá para a gente fazer aqui ainda para melhorar a situação desse elemento? Colocar uma cor de fundo branca nele, né? Já que ele não tem uma cor de fundo. E aí a gente vai ter que fazer uma pequena gambiarra com o CSS, mas vamos ver se fica interessante. Vou colocar aqui uma background color branca. E aí fica quadrado. Vocês devem se lembrar que a gente já utilizou antes o border radius para deixar o conteúdo arredondado, né? E aí para deixar ele 100%, tudo certinho arredondado, né? sem erro, a gente coloca 50% do border radius e olha, quase resolvido, né? Mas está interessante até, a gente ganhou um espacinho ali embaixo, talvez seja só uma questão de posicionamento do elemento ali dentro. Vamos ver se dá para capturar alguma coisa aqui nesse ar. Não tem nada de espaçamento, nada de margem,
aparentemente não é nada aqui. Nesse MG também não. Olhando assim não parece nada perceptível não. De qualquer forma, a gente conseguiu posicionar o elemento aí de forma fixa, usando o position, que era o nosso foco. Né? Gente, eu vou finalizando por aqui. As propriedades que eu queria mostrar para vocês essa semana eram essas mesmo. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns pela paciência. Aproveita, deixa um comentário, um gostei aí para me incentivar a produzir mais conteúdo para vocês. E continuo à disposição. Na semana que vem tem mais. Abraços, bons estudos.